Glória a Deus. A paz, irmãos? Amém? Glória a Deus. Sem demora para a gente aproveitar o tempo. Abra comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 4. Aleluia. Quem achou? Mais alguém? Lucas 4. Glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 4. Curve tua cabeça, vamos orar. Peça ao Senhor que não somente me ajude na ministração, mas que te dê compreensão daquilo que você vai ouvir nessa noite. Que a palavra venha não somente ficar nos teus ouvidos, mas ela venha chegar até o teu coração e este coração seja uma boa terra nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela graça, Senhor, maravilhosa que o Senhor tem derramado sobre nós. Sim, Senhor, porque a oportunidade de meditar nas Escrituras, Senhor, é motivo de graça. É somente porque o Senhor tem sido misericordioso, Senhor, porque em muitos lugares já não se pode mais, Senhor, nem mesmo mencionar as Escrituras. Mas a tua misericórdia tem sido extremamente grande para conosco. Ó Deus, te agradecemos e eu peço ao Senhor, porque eu não tenho a capacidade, Senhor, de convencer o homem para a salvação. Eu posso persuadi-lo, Senhor, pelo conhecimento humano, mas jamais o levarei à salvação. Mas somente pelo Espírito Santo, pois o Senhor declarou que é Ele quem convencerá o homem, Senhor. Ó Pai, que nós venhamos nos submeter à voz do Teu Santo Espírito nessa noite. E a boa semente, Senhor, ela venha cair em uma boa terra. Que o meu coração seja um terreno fértil. Que o coração da Tua igreja seja um terreno fértil. E esta palavra, Senhor, ela venha cair no nosso coração e dar frutos a 100, Senhor, por um. Em nome de Jesus, Espírito Santo, eis-me aqui como instrumento. Seja o Senhor a tratar com a noiva de Cristo, a qual faço eu parte. Em nome de Jesus, eu clamo ao Senhor nesta noite. Amém. E graças a Deus. Amém? Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo é o de número 18. Amém? Vamos voltar ao 16 para a gente ficar com uma compreensão melhor, que diz assim, ó, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. E tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E toda a sinagoga tinha os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saía dos seus lábios. E perguntavam: não é este o filho de José? E disse-lhe Jesus: sem dúvida, citar-me-eis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. E prosseguiu: de fato, vos afirmo que nenhum profeta é recebido em sua própria terra. É bem recebido. Na verdade, vos digo, muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou e por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra, e a nenhuma delas foi enviado, senão a uma viúva de Serepta de Sidom.
havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e a nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, o expulsaram da cidade e levaram até o cimo do monte sobre o qual estava edificada, para de lá precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por eles, retirou-se. Amém. Glória a Deus. Amém? Podeis assentar? Glória a Deus. Aleluia. Queridos, eu não sei quantas vezes você já leu esse texto, ou quantas vezes você já ouviu alguém ministrar sobre ele, mas o que posso te dizer é que ele não é muito mencionado nas igrejas. Jesus está pregando basicamente em casa. Ele já havia iniciado o seu ministério, já havia operado muitos milagres. Nós vemos isso quando ele declara: ter-se-ia o Senhor também fazer as mesmas coisas que estava fazendo em Cafarnaum. Mas ele estava em casa e todos ali o conheciam. E pegar a palavra e se declarar como aquele que era enviado de Deus, era basicamente uma blasfêmia. E as pessoas que ali estavam não aceitaram tais palavras. Mas aonde nós podemos tirar uma lição para os nossos dias? O que eu posso compartilhar com vocês desse texto, que talvez você não já tenha lido muitas vezes, e muitas são as compreensões, porque cada vez que você lê a Escritura, você acrescenta um pouco mais. Nunca vai ser a mesma coisa a leitura que você lê na Palavra de Deus. Então, eu recebi o convite hoje e eu, por vezes, não rejeitei, pastor. É mesmo. Fiquei resistindo. Vou ligar para o pastor para ele colocar alguém que possa ministrar hoje. Mas depois eu decidi que não. Se me foi dada a responsabilidade, eu vou estar lá. Esse texto, irmãos, ele é um texto que ele mexe com o meu e com o teu coração. Porque Jesus está declarando que ele é aquele que foi ungido para pregar o evangelho. Ele estava citando uma profecia que foi dada ao profeta Isaías, no capítulo 61, que declara que Deus ungiria assim um profeta e enviaria ele ao povo de Israel para que ele operasse não somente a libertação, mas também trouxesse livramento, cura e tantas outras maravilhas. A boa notícia. Eu não sei o que seria uma boa notícia para quem está preso. Eu não sei o que seria uma boa notícia para quem está doente no estado terminal. Porque muitas são as boas notícias, mas para quem está doente, não haveria notícia melhor do que ele receber a palavra de alguém que dissesse assim: olha, você está curado. Você chegar para alguém que já está aprisionado, não só há um ano, porque lá existem pessoas que já estão há 20, há 30 anos. Eu não sei como foi que o presbítero recebeu a notícia, quando disseram assim: olha, Tiago, você está livre, pode sair hoje. Você consegue ainda lembrar a alegria do coração? Amém. Eu não posso dizer porque eu nunca estive preso. Mas você chegar para alguém que está lá na prisão e dizer assim: olha, você pode ir para casa hoje, você está livre. Mas para dizer essa notícia, tem que ser alguém que tenha autoridade para isso. Não adianta só eu, como um homem comum, chegar lá na prisão e dizer assim: olha, Tiago, você está preso, está livre. Não vai surtir efeito nenhum. Não basta eu, como um homem comum, chegar numa UTI
e dizer para aquele que já está declarado morto, basicamente, não vai voltar mais para casa, dizer para ele assim: olha, você está curado, pode levantar essa cama e ir embora. Muitos vão olhar para mim e vão sorrir, sim ou não? Eles vão dizer assim: olha, eu já fiz tantos exames, os médicos já declararam, não há mais solução para mim, aí você vem aqui com esse discurso e diz que eu estou curado. É isso mesmo? Mas quando Jesus declara que o Espírito de Deus estava sobre ele, pelo que Deus o ungiu para fazer, entenda isso, preste atenção. Ele declarou que Deus o ungiu para fazer. Amém? E a unção, ela determinava autoridade sobre alguém. Hoje a unção, ela já não tem tanto valor como outrora. Ao se derramar o óleo da unção sobre o ministro, já não tem mais o mesmo peso que tinha outrora, porque ao ver alguém ser ungido, era sinônimo de que aquela pessoa tinha autoridade agora. E essa autoridade seria respeitada. E agora nós estamos vendo Jesus declarar: o Senhor Deus me ungiu. Em outras palavras, me deu autoridade. Isso quer dizer ungido. Alguém que foi chamado para realizar uma determinada obra. E esta obra será feita porque a autoridade ele terá para fazer. Isso é ser ungido. E o texto que nós estamos agora lendo, o Senhor Jesus, ele está dentro da sua casa. E ali não haviam poucos doentes. Ali não haviam poucos encarcerados, ali não haviam poucos que sejam viciados, aprisionados na prostituição, em toda sorte de pecados. Porque todos pecaram, todos carecem. E quando ele declara isso, muitas pessoas olham para ele: mas esse aí não é um filho de José? Que história é essa? Querido, como que você tem olhado para Jesus? Vamos estudar um pouquinho hoje. Eu não estou aqui para te convencer, eu não posso fazer isso. Mas abra a escritura aí. Fica com ela aberta. Você que está na mídia, você pode colocar esse texto aí? Vá lá no livro do profeta Isaías 61, por favor. Você que está na mídia. Deixa eu aproveitar o meu tempo e correr. Está aí? Jesus declarando: ele me ungiu para evangelizar. Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Glória a Deus. Amém? Queridos, o Evangelho será entregue para quem tem um coração quebrantado. O que é isso, pastor? O que é ser quebrantado? Arrependido. Alguém que está arrependido dos seus delitos, dos seus pecados. E o Senhor Jesus, ele foi enviado para pregar o Evangelho, dar a boa notícia aos arrependidos. Lembra que aos que se humilham alcançarão misericórdia? Ou seja, aquele que está quebrantado, que reconhece o seu estado, e que diante de Deus declara o seu arrependimento, o que é que ele vai alcançar? Misericórdia.
Então o Senhor Jesus declara que ele veio para evangelizar os arrependidos. Jesus está aqui para fazer esta obra. E este evangelho será uma realidade na vida daquele que se quebrantar. Que estiver quebrantado diante de Deus. Que é isso, pastor? Arrependido. E ele declara: ele enviou-me para proclamar a liberdade aos cativos. Quando Jesus estava falando aos judeus a respeito da escravidão em João 8, muitos dizem: está dizendo que nós somos escravos? E Jesus disse: todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Estar cativo, em algum sentido, pode ser estar preso. Mas, biblicamente, o sentido é estar cativo, em cativeiro. Você não precisa estar enjaulado para estar cativo. É alguém que foi submetido à escravidão, à força. Ele foi vencido, ele estava em uma luta, mas foi vencido. E sendo vencido, ou seja, por que ele foi vencido? Porque houve uma luta, ele estava lutando. Nós estamos vivendo em dias em que as pessoas já não lutam mais. Jesus está dizendo que ele veio libertar os cativos, que foram vencidos, mas que estavam lutando. Lembra, 7 vezes cairá o justo, mas nenhuma delas ficará prostrado. Porque ele lutou, ele caiu, mas ele vai se levantar. E Jesus declara isso, ele veio para fazer tal obra. Se eu e você desejarmos, nós nunca mais seremos cativos. Por quê, pastor? Porque Jesus está em nossa vida. Você acredita nisso? Lembra? Resistir ao diabo. Resistam. Porque uma hora, irmão, ele vai entender, não consigo vencer. E ele vai fugir, porque é um inimigo que não pode ser vencido. Ele disse: libertação aos que estão cativos, e restaurar a vista dos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Essa cegueira, irmãos, não é só espiritual. Entenda isso. A salvação, ela é operada, não é só no espírito. Amém? Vocês compreendem isso? Porque se for só no espírito, nós vamos perecer. Mas a nossa carne, nosso corpo, nós fomos livres. A nossa alma, ela está livre. Deus operou uma salvação no corpo, na alma e no espírito do homem. De outra sorte, não poderíamos ser o templo do Espírito Santo. Amém? Então precisamos compreender isso. Ele veio libertar os cativos da restauração da vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Quando o Senhor Jesus declara tais palavras, que ele declara que ele está ali para libertar os homens, para curar os enfermos. Volta lá no texto de Isaías, porque ele é bem mais completo. Amém? Pôr em liberdade os algemados e apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os que choram, e pôr sobre os que estão em Sião
de luto uma coroa, não uma coroa de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Amém? Glória a Deus. No texto que nós lemos, Jesus vai provar o que ele está dizendo. A forma como as pessoas o recebem naquele dia, depois de declarar tais palavras. E por que ele foi ser apedrejado? Talvez isso aconteça conosco hoje, pastor, se a gente começar a falar algumas verdades. Acontece. Melhor tirar esse pastorzinho daí, porque ele já está falando demais. Isso acontece. Mas Jesus não estava buscando aplauso nem reconhecimentos. Ele tinha uma obra para realizar. Assim como eu e você temos uma obra para realizar. Nós fomos ungidos, amém? Amém. Então, nós precisamos estar atentos a essa unção. Sobre esta autoridade. Acompanhe o texto. Porque Jesus agora, ele conhece o coração, ele diz, olha, acabando eles de ouvir, todos estavam dando testemunho e se maravilhavam das palavras que saíram dos seus lábios. Perguntavam, não é este o filho de José? E disse Jesus, sem dúvida, citar-me-eis este provérbio. Um médico, cura-te a ti mesmo. E ouvimos, ter-se-ia dado fazer também aqui na tua terra o que fizeste em Cafarnaum. Jesus estava dizendo o que estava no coração daquelas pessoas. Irmãos, esse mesmo Jesus está aqui. Você viu o que ele declarou no texto? Não sou eu que estou dizendo, é o que está escrito, amém? Quando Jesus contendia com o diabo, sempre ele dizia o quê? Oi? Por que ele dizia isso? Porque vale o que está escrito, amém? Então ele disse o que estava no coração deles, porque eles estavam agora entre si, lá nos seus corações, dizendo, será que ele não vai fazer as mesmas coisas que ele fez em Cafarnaum? E a partir daí, ele chama atenção para o que aconteceu no passado. É exatamente isso que eu quero compartilhar com vocês. Quando ele chama atenção para a viúva de Serepta. Vamos lá? 1 Reis, capítulo de número 17. Vocês já ouviram muito falar dessa viúva, não já? Mas quando Jesus chama agora a atenção sobre essa viúva, a coisa muda, a visão. Achou aí? Olha o que está escrito no versículo 8. Se você da mídia puder colocar para a igreja ver. Então, veio a palavra do Senhor dizendo, dispõe-te, vai a Serepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Então, ele se levantou e foi a Serepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha, presta atenção nisso. E ele chamou e lhe disse, traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. E indo ela buscá-la, ele a chamou e disse-lhe, traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela lhe respondeu, tão certo como vive o Senhor, o teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite na botija. E vês aqui, apanhei os cravos porque vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho, comeremos e morreremos. Jesus chama a atenção do povo que está ali, ouvindo a sua palavra, porque o que ele está declarando não é algo simples. Isso só é muito simples hoje, irmãos, porque
é tão banal a gente ouvir essas coisas, que entra e sai e não fica nada. Você tem noção do que quer dizer? Deus me ungiu para pregar uma boa notícia para você. Você já parou para se perguntar isso, para pensar, analisar essa palavra, vendo Jesus lendo essa escritura diante de você, que está cativo, que está oprimido, está sofrendo, está triste, está humilhado, está angustiado e tantas outras sortes de males que a gente nem vai dar conta de se falar a noite inteira? Tem noção? Porque para Jesus chamar a atenção daquelas pessoas, para essa viúva, é porque a situação em Nazaré não estava boa. As pessoas que estavam na sinagoga não estavam bem. E aí, esse homem chega diante delas, lê a escritura, a promessa de Deus. Quem tem promessa de Deus? Quem quer as promessas de Deus? Levanta a mão. Diga, eu quero. Qual é a resposta de Deus para a tua vontade, para o teu desejo? Qual é a resposta? Já se perguntou? Qual é a resposta de Deus para o cumprimento dessa promessa? Você já se perguntou? Nunca perguntou, irmão? Vocês estão assustados olhando para mim assim com umas caras bem esquisitas. Vocês já se perguntaram? Qual é a resposta de Deus para o meu desejo? Já se perguntou, Sueli? Já? Hã? Qual foi a resposta? Só isso? Você já se perguntou, presbítero? Qual é a resposta de Deus para a sua promessa, para aquilo que você espera? Você já perguntou muitas vezes, Senhor, a resposta, a resposta. Qual foi a resposta? Muito não. Olha para o texto. Está olhando para o texto? Vocês, irmãos, que já se perguntaram, ouviram não é? Muitas vezes, voltaram de mãos vazias. Aí ele agora chega aqui hoje. Não eu, Jesus está dizendo, amém? Ele está dizendo? Tá. O que ele está dizendo aí? Leiam comigo, leiam. Leia aqui, ó, todo mundo aqui, cadê? Ah, me ajuda aí, irmão. Volta lá em Isaías. O que está escrito ali? Leio, todos. Amém? O texto que eu li em Lucas, Jesus chegou diante de uma comunidade como essa. Pegou esse texto, olhou para todos aqueles que estavam ouvindo ele ler. E sabe o que ele leu? O Espírito do Senhor Deus, Lucas capítulo 4. O Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para evangelizar os pobres, proclamar a libertação dos cativos, restaurar a vista dos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, apregoar o ano aceitável do Senhor. E tendo fechado o livro, assentou-se na sinagoga e todos tinham os olhos fitos nele. E o que é que ele disse? Hoje se cumpriu esta escritura. O que é que vocês entenderam? Se Jesus está aqui hoje. Está aqui hoje? Amém? Então essa é a palavra de Deus? Sim? Então compreendamos Jesus falando conosco hoje. Ele pega esse texto, olha para mim, olha para você, lê para mim, lê para você e diz assim, olha, hoje se cumpriu esta escritura. Irmãos, isso é forte demais. Isso dá na cara da gente com uma força tremenda. E Jesus agora chama atenção para a viúva de Sarepta,
dizendo que havia fome em Israel, miséria, destruição. Mas Elias não foi enviado senão uma viúva de outro país. Por que ele faz isso? Por que ele disse isso para aquela comunidade? O que ele está querendo dizer para aquela comunidade? O que Jesus está querendo dizer para mim e para você hoje? Que o profeta estava lá em Israel, irmãos. Que ele estava ali na sinagoga naquele dia. Que ele está aqui na congregação hoje. Mas essas pessoas, quando ouviram ele dizer, disseram assim: ah, esse Jesus aí é o filho de José, cara. E ele chama a atenção, olha, o objetivo de Deus não era deixar o povo com fome. E se houvesse quem tivesse credibilidade, porque era para fazer o quê? O que era preciso fazer para que o Senhor mudasse o quadro? Se arrepender, lembra? O evangelho foi mandado para quem? Para os quebrantados de coração, para os arrependidos. Jesus estava dizendo que ele era a resposta e estava ali. E que se aquele povo tivesse se arrependido, não precisava Elias ir para a casa da viúva, fora do país. Porque a vontade de Deus era operar o milagre dentro de Israel. A vontade de Cristo não é deixar eu e você distante da promessa de Deus. Lembra qual é a palavra desse ano? Oi? Crescimento. O que é pleno, hein? Que não tem falta. Amém? Está totalmente suprido. Quantos estão totalmente supridos? Não minto. Porque se a gente está sempre buscando alguma coisa, porque sempre está faltando alguma coisa. Quando nós estamos plenos, não está nos faltando nada. Jesus chama a atenção da igreja, chama a minha atenção, chama a sua atenção, que Ele está aqui para operar o milagre. Que Ele é a resposta de Deus, aquilo que Deus prometeu para mudar a nossa existência, a nossa história. É Ele. O que é que precisa, pastor? Ele veio aqui, sabe por quê? Porque Ele foi ungido para vir aqui e fazer. Amém? Jesus foi ungido para vir a minha vida, a sua vida e fazer o quê? Mudar o quadro da nossa vida. Se eu estiver preso, Ele veio para me libertar. Se eu estiver cativo, Ele veio para me libertar. Se eu estiver cego, Ele veio para... Se eu estiver doente, Ele veio para... Isso não é história, irmãos. Isso é o Evangelho. E eu, como crente, você como crente, não pode ouvir isso de Jesus e não esperar menos do que isso. Não pode haver conformidade em nós. Porque o povo de Israel estava conformado com aquela situação. Não voltou atrás. Então, o profeta foi enviado a outro lugar. Aquela mulher, ela estava com... Na última, não era? Ela ia comer e ia fazer o quê? Morrer. Mas quando a resposta de Deus chega... Ele chamou a atenção do profeta porque ele estava dizendo: eu sou aquele que foi ungido para vir aqui hoje e fazer tal obra na sua vida. Aquilo que você estava esperando, Ele está aqui para fazer a obra. É o que está escrito.
Pastor, mas eu vou sair daqui, o senhor vai sair daqui e não vai acontecer isso. Mesmo que eu saia daqui, eu não posso viver aceitando isso. Porque a resposta de Deus já veio à minha vida. A resposta de Deus já veio a nós. Jesus já veio até nós, amém? Ele já veio até nós. Imagina Jesus na sua casa. E você dormir. E ele vendo você dormir. E o problema está lá, amém? E aí você diz, ó, Jesus, ele cura, ele liberta, é isso? Batiza com o Espírito Santo, ele faz coisas extraordinárias, mas eu estou dormindo aqui, ele não fez nada hoje. Eu preciso olhar para mim e dizer assim, alguma coisa está errada. O que está faltando, Senhor, para o Senhor fazer? Ele diz, olha, eu vim evangelizar os quebrantados. O que está faltando, pastor Ney? Você se quebrantar mais. O que está quebrantado? Arrependido. E ele disse, haviam muitos leprosos em Israel, nos tempos do profeta Eliseu. Mas veio um homem estrangeiro para ser curado. O que ele estava dizendo para aquelas pessoas? Ele disse que ele veio para fazer exatamente o que ele estava dizendo que era para fazer no passado, porque tinha uma promessa sobre Israel, amém? Êxodo capítulo de número 15, versículo 26, diz que Deus é o Deus que sara. Eu sou o Senhor que te sara. Vai lá comigo. Capítulo 15 do livro de Êxodo. Deixa eu correr que só é até 10 horas hoje. Pastor, quando for para parar, me dá um sinal aí. Achou aí? Capítulo 15 de Êxodo, versículo 26, diz assim, olha. E disse, se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto aos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e os guardares e todos os seus estatutos, nenhuma dessas enfermidades virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor que te sara. Haviam muitos leprosos em Israel. Havia um pacto de Deus com Israel. Amém? Nós temos um pacto com o Senhor, não temos? Agora nós temos a nova aliança, não é isso? Uma aliança mais forte do que a que Deus tinha com o povo no deserto. Se a aliança que Deus tinha com o povo já garantia saúde àquele povo, será que a nossa também não garante? Visto que o Senhor disse que nós estamos vivendo agora uma aliança ainda maior. Jesus é o Deus que sara. Ele estava dizendo isso para o povo, irmãos. Naquele dia, ele olha e diz assim, olha, haviam muitos leprosos em Israel, mas nenhum deles foi curado. Como assim? O profeta Eliseu estava lá. E se veio um Ciro e foi curado, e Jesus chama a atenção agora, por que ele está dizendo isso para aquelas pessoas? Por que ele está dizendo isso para mim e para você? Porque o objetivo dele, para mim e para você que está doente é o quê? É o quê? Curar. Se ele quer, ele faz, amém? O que é que impede ele fazer? A palavra vai dizer que em Nazaré, Jesus fez não só uns poucos milagres, porque tamanha era a incredulidade das pessoas. Nós ouvimos constantemente dizer aqui, milagre é para quem crê. E Jesus disse que ele está aqui, que hoje se cumpriu esta escritura. Porque Deus ungiu para fazer tal obra. E aí eu digo o que disse o profeta Isaías: quem creu nesta pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor?
você vai sair daqui conformado com a tua situação? Sim ou não? Vai sair conformado? Vai continuar vivendo conformado com a situação que você está vivendo? Vai olhar, eu estou doente, eu estou sentindo isso, estou sentindo aquilo. Vai continuar conformado? Tomar um remédio e vai caindo, levantando, ficando ali, não é? Paliativo e vai só remediando. Quando o Senhor disse que Ele é o Senhor que te sara. Quando Ele declara que Ele só não curou pessoas ali porque elas não creram, que haviam leprosos em Israel, e o Senhor não curou porque eles também não creram. Irmãos, olha para nós. Não podemos estar conformados na posição que nós estamos. Que posição, pastor? Igreja. Tem noção da posição que você está sentado, irmão? Do lugar onde você foi colocado? Não aqui, o ministério levantar. Não, não é isso que eu estou falando. Diante de Deus, a posição que você está sentado, que o Senhor Jesus nos colocou. Qual foi a posição? Ele veio para nos restaurar. Foi isso que ele disse? Para restaurar os quebrantados. Trazer óleo de alegria ao invés de cinza. Vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. E apregoar o ano aceitável do Senhor. O que é o ano aceitável do Senhor, irmão? Você já se perguntou? Quem sabe aqui, levanta a mão. Pastor, eu sei o que é o ano aceitável do Senhor. Levanta a mão. Levanta, irmão, me ajuda. Porque se todo mundo souber, eu não vou dizer. Quem não sabe, levanta a mão. Tem muita gente. Quando Jesus disse que Ele estava ali, porque naquele dia era o ano aceitável do Senhor se cumprindo, Ele estava falando o que está escrito em Levíticos capítulo 25. O ano do jubileu. A cada 50 anos, o Senhor restituiria tudo aquilo que houvesse sido perdido. Lembra? Os anos que foram embora, o canto horrível mesmo. O pastor até me olhou feio ali agora. Os sonhos que se perderam, lembra? Versículo 10. Diz assim: santificareis o 50º ano, e proclamareis a liberdade na terra a todos os seus moradores. O ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, cada um a sua família. Jesus se levanta no meio da congregação e olha para aquelas pessoas que precisavam ser colocadas em liberdade. Não estavam presas, mas estavam escravas, sim ou não? Escravas de quê, pastor? Escravas do pecado. Estavam sobre a opressão do diabo. O jugo pesava sobre elas. Muitos doentes. Muitos estavam passando necessidade. E ele diz: olha, eu vim cumprir o ano do Senhor. Eu vim determinar isso. Ou seja, aquilo que você perdeu, aquilo que foi levado, aquilo que o diabo levou, aquilo que o pecado te impôs, hoje é o dia da restituição. E sabe o que aquelas pessoas fizeram com ele? Levaram ele para fora e iam jogar ele do penhasco. Foi essa a resposta que o povo deu para ele. Você vai sair daqui chateado comigo, ou você vai receber essa palavra e vai tomar uma atitude na sua vida. Esse pastor é arrogante, esse pastor é isso e aquilo. Não, irmão, é a palavra de Deus. Então Jesus era um cara muito arrogante e presunçoso, tá? Porque ele disse que ele foi lá para resolver. E se Jesus não está aqui para resolver,
Ele não está aqui para mais nada, irmãos. Porque ele foi chamado para resolver. Para colocar a nossa vida no lugar. Aquilo que o pecado destruiu, da posição que nós fomos tirados, lembra? Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Destituído é derrubado. Nós tínhamos uma posição, amém? Mas nós somos derrubados de lá. Mas Jesus, quando ele declara que é o ano aceitável do Senhor, sabe o que ele está dizendo? É o ano da restituição. Jesus veio para restabelecer as coisas no seu devido lugar. A glória que foi perdida será o quê? Restituída. Jesus, ele é a resposta para tudo isso. Se coloca de pé. Ele é a resposta. Pastor, mas e aí? O que ele disse? Que ele veio para pregar aos quebrantados. Quebrantados. O evangelho, ele só tem poder para quem se quebranta diante dele. Nós não temos opção, irmãos. Ou recebe ou não recebe. Mas se nós não recebermos a palavra de Deus como ela é, nós vamos continuar vivendo sobre o jugo do inferno. Cativos, aparentemente livres. Aparentemente. Mas nós podemos viver um evangelho pleno. Plenitude da graça de Deus. Aonde o favor de Deus é pleno. Podemos viver assim, irmãos. E não podemos nos conformar se nós não estamos assim. Por quê, pastor? Porque foi Jesus quem disse que ele veio para nos restituir tudo aquilo que foi levado. Sabe, uma doença ela não traz alegria, amém? Não pode, estou doente, mas estou alegre com Jesus, irmão. Ah, não. É uma alegria que não é plena. Porque a gente vai para casa e vai reclamar, Senhor, eu ainda estou doente, isso e aquilo. Mas hoje, se você receber a palavra de Deus e colocar Jesus como ele disse que ele está, e não aceitar, vai para casa. Senhor, isso precisa mudar. Está escrito. Eu vou fazer a minha parte, Senhor. Qual é a nossa parte? Nos quebrantar diante dele. Qual é a segunda parte? Não aceitar nada menos do que isso. Se ele veio para fazer, não deixar ele embora sem fazer. Porque ele veio na minha vida para mudar a minha vida. Ele veio na sua vida para mudar a sua vida. E ele não pode voltar sem mudar. Ele não vai ficar indo e voltando, irmãos. Ele vem de uma vez para sempre. Ele quer se estabelecer na nossa vida. Como aquele que de fato foi ungido para isso. Então, se nós estamos em determinada situação, nós temos que olhar para ele e dizer assim, Senhor, eu sei que tu és aquele que veio para fazer. E aí, pastor? Então eu não vou sair daqui se o Senhor não me ouvir. Lembra da mulher cananeia? Senhor, a minha filha está miseravelmente endemoniada. Ah, mas eu não vim para você, eu vim para os da casa de Israel. Senhor, eu sei. Em outras palavras, eu não saio daqui com a situação desta forma. Ou seja, não pode haver conformidade em nós. Uma vez plenos, seremos plenos até o fim. Então, nesta noite, feche teus olhos e fale com Deus. Ouça essa palavra. Jesus falando agora para você. Analisa o que foi dito. Faça uma análise. Jesus dizendo para você, olha, eu fui ungido pelo Senhor Deus para trazer alegria ao teu coração. Eu fui ungido pelo Senhor Deus para trazer liberdade e te tirar desse cativeiro. Eu fui ungido pelo Senhor Deus para te tirar dessa prisão. Eu fui ungido pelo Senhor Deus para te curar desta enfermidade. É exatamente isso. Então diga, Senhor, eu sei. Se quebrante diante dele. Vamos orar.
Senhor Jesus, a mesma palavra que o Senhor trouxe há 12.000 anos atrás, esta mesma palavra está ecoando em nossos corações hoje. Palavra esta que vem de encontro a corações ainda encarcerados, a espíritos cativos, Senhor, algemados, a pessoas que estão doentes, e ouvindo dizer que o Senhor é o nosso Deus que nos sara, não podemos sair conformados, Senhor, com essa enfermidade na nossa vida, porque o Senhor nos trouxe plena salvação. A salvação que o Senhor nos trouxe, porque está escrito no profeta, que o Senhor levou sobre si as nossas dores e enfermidades. E o castigo que nos traz a paz, o Senhor também estava com ele. E pelas tuas pisaduras nós fomos sarados. O Senhor foi ferido por causa das nossas iniquidades. Senhor, o Senhor quitou a dívida que nós tínhamos com o mundo. O Senhor quitou a dívida, Senhor, e a doença ela veio por causa do pecado. Ah, meu Pai, a opressão ela veio por causa do pecado. Mas hoje, Senhor, é o dia da libertação. É o dia aceitável do Senhor, como declara a tua palavra. É o ano em que o Senhor trouxe liberdade aos cativos. É o ano que o Senhor veio trazer vida, Senhor, àqueles que ainda estão mortos, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós recebemos a tua palavra, nós recebemos o nosso Salvador, aquele que nos salvou não somente dos nossos pecados, mas ele nos livrou do castigo e da morte. Senhor, é no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que nós declaramos a tua palavra e recebemos a cura que foi declarada em Cristo. Nós recebemos a libertação que foi declarada em Cristo. Nós declaramos, ó Pai, a restauração que foi declarada em Cristo. Porque Ele é a resposta do Senhor para aquele que clama, para aquele que chora, para aquele que está sofrendo, para aquele que está oprimido. Ele é a resposta do Senhor para todos os que precisam do teu auxílio. E hoje Ele tem declarado: eu sou aquele que foi ungido para trazer liberdade aos cativos, e hoje se cumpriu esta palavra. Sim, Senhor, eu recebo esta palavra cumprida na minha vida, Senhor, e não aceito nada mais do que está escrito, ó Pai, e buscarei fazer a minha parte, Senhor, porque o Senhor trouxe o evangelho para os quebrantados de coração, para colocar em liberdade aos cativos e trazer alegria àqueles que estão com o coração quebrantados, nos dá vestes de louvor ao invés de cinza, e pregoar a nós o ano da restauração e da restituição do nosso Deus. Em nome do Senhor Jesus eu oro e abençoo a tua igreja, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus.